A gente daqui a pouquinho vai para a capital federal ouvir o Márcio Rocha, porque não se fala em outra coisa a respeito da relação do Senado, na figura do seu presidente, o Alcolumbre, Davi Alcolumbre, e a relação com o Executivo. E tudo isso tendo como pano de fundo a fotografia central de tudo isso é a indicação de Jorge Messias para o posto do Barroso lá no STF. Descontentamento de lado a lado com tudo isso, mas o Alcolumbre está dizendo que há uma questão da demora, e ele critica o governo pela demora da oficialização desse nome, do nome do Jorge Messias, para a vaga no Supremo, para ele ter a sabatina, né? A sabatina que está prevista, pelo menos pelo Alcolumbre, para o dia 10. O Márcio Rocha está acompanhando tudo isso e nos atende gentilmente lá da capital federal para dizer, é só isso? O Alcolumbre está louco da vida por causa de ter vazado a informação ou ter alguém sugerido que cargos estariam sendo colocados na mesa para discutir um apoio? Oi, Márcio, boa tarde para você. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, depois que teve essa notícia envolvendo aí uma possível negociação por cargos e emendas, quem falou sobre essa questão foi justamente a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Ela afirmou o seguinte, que o governo tem o mais alto respeito e reconhecimento pelo senador Davi Alcolumbre, né, presidente do Senado, e que jamais consideraram rebaixar a relação institucional entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo a qualquer espécie de fisiologismo ou negociações de cargos e emendas. E também afirmou que todos os processos de apreciação pelo Senado, de ministros do Supremo, passando por Procurador-Geral da República e diretores do Banco Central e de agências reguladoras, transcorreram com transparência e lealdade de ambas as partes. Isso porque ontem o presidente Davi Alcolumbre, né, presidente do Congresso do Senado Federal, expressou publicamente a insatisfação dele com a demora no envio da indicação oficial ao Supremo Tribunal Federal do advogado-geral da União, Jorge Messias. E aí a gente teve mais um capítulo nessa crise envolvendo o relacionamento entre o Palácio do Planalto e o Congresso. Nos bastidores do Congresso, os aliados do presidente Lula afirmam que sem a notificação em mãos, sem a mensagem oficial em mãos, o Senado teria que adiar a sabatina de Jorge Messias, o que daria tempo para diminuir a resistência ao nome dele entre os senadores. Porque o que a gente sabe, né, pelo menos é o que está previsto, de acordo com o cronograma divulgado, inclusive pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Otto Alencar, a leitura dessa indicação deve ser feita no dia 3 de dezembro e a sabatina deve ser realizada no dia 10. Mas como a mensagem ainda não chegou no Congresso, a expectativa é que esse prazo seja mudado. O líder do governo no Congresso, né, o senador Randolfo Rodrigues, chegou a dizer que o presidente Lula e o presidente Alcolumbre precisam conversar antes da sabatina na CCJ ser realizada. E aí, além disso, a gente deve ter também um outro ponto de desgaste, que é a possível convocação do Jorge Messias, mas como advogado-geral da União, para falar sobre a atuação da AGU nas investigações contra irregularidades do INSS, isso na CPI mista. Quem falou sobre isso foi justamente o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, que a ideia é ouvir Jorge Messias antes mesmo da sabatina na CCJ. Isso porque a gente lembra que nesse comunicado que foi lançado por Gleisi Hoffmann, Alcolumbre, né, em resposta ao comunicado de Alcolumbre, ele tinha dito o seguinte, que ficou ofendido com o que classificou de tentativa do Palácio do Planalto de pintar um retrato distorcido das relações entre os poderes. Porque ele reclama que mesmo após a escolha por Jorge Messias ter sido publicada no Diário Oficial da União, a mensagem formal com o nome dele ainda não chegou ao Senado, que para o Alcolumbre, né, seria uma manobra justamente para pressionar o cronograma do Congresso. Em seguida, ele também afirmou que é a parte mais dura da nota, né, que mesmo sabendo que a prerrogativa do Poder Executivo do Palácio do Planalto é indicar o nome para o Supremo Tribunal Federal, é indicativa também do Senado aprovar ou rejeitar esse nome escolhido. Já tem mais de 100 anos, 120 anos, se não me falha a memória, que um nome indicado ao Supremo Tribunal Federal não é rejeitado aqui no Brasil. Mas, 131, clima, Márcio. né, a gente pode ter alguma coisa relacionada a isso nos próximos dias. Você falou, Zaidan, 131, é isso? 131, foi em 1894 que 5 nomes indicados pelo Floriano Peixoto foram rejeitados, mas na época, olha que interessante, a Constituição de 91, ela estabelecia, além da reputação ilibada, como hoje,
ela exigia, como hoje, notável saber, porém, não notório, notável. Porém, não dizia que saber. O cara poderia ter um notável saber em fármacos, notável saber no esporte do remo, qualquer coisa, notável saber em alguma coisa. Até por esse episódio, depois colocaram notável saber jurídico como exigência constitucional. Mas foram 5 nomes rejeitados, até porque havia uma briga, uma disputa entre o STF e o Marechal Floriano. Foi a única vez, há 131 anos. Perfeito. Ô Márcio, então dentro das rotinas, se prevê algo para as próximas horas, do ponto de vista burocrático, para que essa situação da sabatina versus comunicação e tudo se resolva? Pois é, o que a gente o que surgiu, né, entre a gente aqui, imprensa aqui em Brasília, é que um encontro envolvendo aí o presidente Lula e o relator na CCJ da indicação de Messias, que é o senador Everton Rocha, poderiam se encontrar para discutir justamente essa questão. O problema é que a gente falou dentro do Palácio do Planalto, agora há pouco, inclusive, a gente teve um encontro com algumas fontes lá no Palácio do Planalto, ali por volta de 2 horas da tarde, e eles falaram exatamente que não tem nada confirmado até o momento. Então, se tiver algum encontro, vai ser provavelmente ou fora da agenda ou vai ser anunciado em cima da hora. Mas, por enquanto, oficialmente, a gente não tem nenhum encontro previsto, nem entre Davi Alcolumbre e Lula, nem o relator, né, o Everton Rocha, com o presidente da República ainda nesta segunda-feira. Perfeito. Márcio, grande abraço, muitíssimo obrigado pela tua atenção conosco, falando ao vivo de Brasília, tá bom? Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. E é isso, Zaidan. O Alcolumbre deixou claro para pessoas próximas que ficou incomodado com a história de ter se falado, ter virado capa de coluna de gente que fala das coisas de Brasília e dos bastidores de Brasília sobre colocação de cargo, falando especificamente de alguns cargos. A gente falou disso aqui na sexta-feira, falando de CAD, falando de cargo no Banco Central ou coisas assim. E tá aí, esse imbróglio, pelo que disse o Márcio, não tem exatamente um prazo para se resolver. Ronald, há 2 coisas interessantes, né? Uma é essa história do prazo, porque, claro, você não pode ter uma sabatina se não há uma indicação formal. Todo mundo sabe, o indicado é o Jorge Messias, porém é necessária a documentação formal para que o Senado prossiga com a tramitação da decisão se aprova ou não aprova o nome do Jorge Messias. É óbvio que é necessária essa documentação, é óbvio que ela precisa chegar ao Senado. E aí, como o Alcolumbre movimentou-se para apressar a tramitação, imaginando que uma tramitação rápida dificultaria a aprovação do Messias, não há dúvida nenhuma que ele fez isso, o governo faz a sua manobra, né? Adia o envio para que haja mais tempo, para que ele converse com mais senadores. Por exemplo, no Supremo, onde havia resistência, e não deveria haver resistência, nem apoio, nem coisa alguma, os caras tinham que ficar quietos, mas tornou-se pública a resistência do Alexandre de Moraes. Até que Alexandre de Moraes ligou para Jorge Messias e desejou que ele tenha sucesso na sabatina no Senado, que ele seja aprovado. Então, quebrou-se essa fonte importante de resistência. E na sexta-feira, né, nós dizíamos aqui, Ronald, que torcíamos para que fosse uma notícia plantada, porque é ridículo, é indecente, é imoral que esse caso seja tratado com troca de favores, com oferecimento de cargos, e cargos essencialmente técnicos, né? Inclusive no CAD. A importância do CAD é indiscutível. E no Banco Central. Ora, aí vem o Alcolumbre e se diz indignado com essa notícia. Perfeito. Eu acho que ele tem de ficar indignado. Só que ele não responde o ponto essencial. Ele ficou indignado porque alguém plantou uma notícia mentirosa, não houve qualquer conversa sobre isso, ainda que tenha plantação realizada dentro do governo, ou ofereceram, e ele ficou indignado porque ofereceram. Ele não esclarece isso.
Ele tem de dizer, não, de fato me ofereceram, e eu não admito. Bom, então, peraí. Quem ofereceu? Foi o Jacques Wagner, que é uma das vozes do governo dentro do Senado? Foi a Gleisi Hoffmann, que cuida das relações institucionais? Foi o próprio Lula? Foi o Haddad? Foi alguém do time do Haddad? Ou não foi ninguém? Ele leu a notícia no jornal, no site, ouviu na televisão, ouviu no rádio e ficou indignado que alguém tenha plantado isso. Ele tem de esclarecer. Porque se ele disser, não, de fato, vieram com essa conversa e eu rechacei prontamente, ele tem de dizer quem veio com essa conversa. Agora, plantaram, aí não se sabe, né? Se de fato o governo tentou estabelecer uma negociação, isso seria indecente, inaceitável, ou se plantaram esse troço. De qualquer maneira, o Alcolumbre, várias e várias vezes, ele lidou com o executivo dessa maneira, né? Buscando ser atendido para também atender. E a gente espera que isso não ocorra, porque seria gravíssimo se isso for verdade, porque são cargos técnicos importantíssimos. E você não pode fazer isso aí como elemento de troca, de barganha, né, Ronald? De jeito nenhum, pelo menos a gente não espera. E também a gente não vai aqui se fazer de poliana e dizer que isso não acontece o tempo todo. Que surpresa! Vamos nos jogar no chão de surpreendidos, nada disso, né? Porque a gente sabe exatamente como isso funciona. É que às vezes é tão escancarado que até os não surpreendidos ficam de boca aberta. 3h15, intervalo rápido depois dessa abertura grande aqui do Bandeirantes Acontece. A gente volta em instantes com muito mais.